Olá, turma, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre sinônimos, antônimos, sobre palavras homófonas, né? Vamos falar sobre homógrafos, vamos falar sobre parônimos e o uso dos porquês. Começando aqui com sinônimos e antônimos. Então, palavras sinônimas são palavras que possuem o mesmo significado. E palavras antônimas são palavras que têm um significado diferente. Tá? Nós podemos ver aqui, como exemplo de palavras sinônimas: casa, lar, moradia, residência, de longe, distante, delicioso, saboroso, de carro, automóvel. Ok. Então, também o que acontece? As palavras, embora tenham o mesmo significado, nós não podemos utilizá-las sempre no mesmo contexto. Por exemplo, aqui ficaria estranho, né? Eu tenho lá casa e lar, tem o mesmo significado, mas ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Ninguém diz isso, tá? Então, mesmo sendo sinônimo, eu não posso empregar não posso fazer o mesmo emprego sempre, né? Tem que ter cuidado. Então, quando nós falamos sobre o uso de sinônimos, né? Fazer uso da sinonímia, muitas vezes isso pode ser útil numa redação, para você não ficar repetindo aquela palavra. Então você usa palavras sinônimas. Isso é de grande valia, ajuda e muito. Ok? Então vamos aqui para o próximo. Antônimos. Então, são palavras que possuem significados opostos, contrários. Exemplo: mal, bem, mal com L, né? E mal com U seria bom. Ausência, presença, fraco, forte, claro, escuro. Temos aqui alguns exemplos. E, por fim, nós temos aqui verde. Na verdade, é uma pegadinha, né? Se temos, vamos lá, a cor branca, o antônimo de branca é preta, ou de branco é preto. Agora, de verde. Verde pode ser relacionado, por exemplo, a alimentos, frutas. A fruta está verde. Né? E o oposto de verde é o que? Madura. A fruta está madura. Fruto verde, fruto maduro. Fruta verde, fruta madura. Ok? Homônimos ou palavras homófonas. Então, quando uma palavra é homófona, ela tem o quê? Ela tem o mesmo som, a escrita diferente e o significado diferente. Então vejamos aqui, por exemplo, acender, acender, assento, assento. Então, assento aqui, sinal gráfico, assento, local onde se senta, tá? Várias outras palavras aqui com o mesmo som, apenas o mesmo som, porque homófona quer dizer homo, quer dizer igual. Fona, ou no caso fonas, né? É o que? O som. Som igual. Som igual, entretanto, a escrita é diferente. E o significado idem também é diferente. Homônimos perfeitos. Homônimos perfeitos, eu posso dizer que são palavras homófonas e homógrafas. Né? Homógrafas. Ok. Tem a mesma grafia, o mesmo som. Tá? Exemplo ali, de homônimos perfeitos, de ter a mesma grafia, o mesmo som. Palavra, no caso, cedo. Eu cedo como verbo ceder. E outra, cedo como advérbio de tempo. Cheguei cedo para a entrevista. E o outro lá como verbo, eu cedo este lugar. Então, existem palavras que possuem a mesma escrita, grafia, mas a pronúncia e o significado são diferentes. Então,
o que acontece aqui? São palavras apenas homógrafas, tá? Homógrafas. Tem a mesma grafia igual, entretanto a pronúncia é diferente. Por exemplo, almoço e almoço, né? Substantivo e verbo. Gosto, substantivo, e gosto, verbo. Ok. Parônimos. Parônimos, na verdade, aqui, ó, não tem nada igual, tem parecido, quase igual, né? Relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Não são iguais, são parecidos. Veja alguns exemplos no quadro abaixo. Então temos aqui absolver e absorver, apóstrofe, apóstrofo, aprender, apreender, arrear, arriar. Então aqui nós verificamos o som diferente, quer dizer, o som quase igual, a escrita diferente, a escrita quase igual e o significado totalmente diferente. Okay? São parônimos. Então não tem nada de igual no parônimo, só quase igual, né? O som quase igual, a escrita quase igual e o significado diferente. Aqui o próximo. Diferença, no caso, uma visão geral entre homônimo e parônimo. Então nós temos aqui homônimos, de um modo geral, possuem o mesmo som, mesmo que a palavra seja escrita diferente. 3 maneiras de escrever seção, né? 3 maneiras de escrever, as palavras são escritas de modo diferente, o som igual, entretanto o significado também é diferente. Parônimos, palavras muito parecidas na pronúncia e na escrita. Temos exemplo aqui, delatar e dilatar, com significados também distintos. Uso dos porquês. Então nós temos aqui porquê, conjunção, explicativa ou causal. Geralmente equivale a pois. Por exemplo, esse porquê aqui, né? Não reclame, pois é pior. Tá vendo? Substituir o porquê por pois. Traga-me imediatamente os documentos. Porque preciso deles? Poderia dizer, pois eu preciso deles. Tirou boa nota. Poderia dizer também, pois estudou bastante. Aqui está porquê. A energia elétrica acabou porque houve um curto-circuito. A energia elétrica acabou, pois houve curto-circuito. Porque, junto e com acento circunflexo, é bem fácil. Toda vez que eu posso substituir o porquê pela palavra motivo, então já fica mais fácil de poder ter essa ligação, essa conexão. Por exemplo, ó, não compreendemos o porquê da briga, não compreendemos o motivo da briga. Ninguém entendeu o porquê da proibição, ninguém entendeu o motivo da proibição. Então é fácil, né? Porque junto com acento dá a ideia aí de motivo. Porque junto sem acento eu posso substituir por pois. Ok, vamos para a próxima. Porquê separado? Então, porquê separado? Ele é o seguinte, tá lá. Por se tratar de 2 palavras, a preposição por mais o pronome que equivale a pelo qual. Então, nesse sentido, equivalendo pelo qual, vamos lá. Como exemplo, aqui eu tenho, este é o caminho porque passo todos os dias. Este é o caminho pelo qual passo todos os dias. Não entendi os motivos porque eles faltaram. Não entendi os motivos pelos quais eles faltaram. Então, fica fácil quando eu imagino assim, a palavra, perdão, a expressão pelo qual tem 2 palavras e não levam acento. Então, se eu uso porquê aqui, é a mesma coisa. Pude substituir porquê por pelo qual ou pelos quais, então são separados, sem acentos.
sem acento. B. Escreve-se porque, ou seja, porque separado, né? E sem acento. Quando depois dele vier escrita ou subentendida a palavra razão em frases interrogativas diretas ou indiretas. Por que fez isso? Por que razão fez isso? Não sei por que fez isso. Não sei por que razão fez isso. Então nós temos uma pergunta direta. Pergunta direta começa com o porquê, separado. E a pergunta indireta, o porquê ele não vem em primeiro plano, ele vem depois. Não sei por que você fez isso. Okay? São interrogações, só que uma é direta e outra é indireta. E reparem que a indireta ela não leva o ponto de interrogação. Ok, então tá lá. Porquê separado e com acento. Vamos utilizar esse porquê separado e com acento em perguntas, tá? Em que o porquê vem no final. Por exemplo, aqui, ó, você não compareceu por quê? Então, esse porquê aí, ele é uma pergunta, eu já sei que vai ser separado. O porquê. Veio no final, se veio no final é mais enfático, ou seja, tem mais força. Outro exemplo ali, ó, ela faltou por quê? Então, poderia escrever por que ela faltou, mas se eu escrevo por que ela faltou, colocando porquê no início, não é tão enfático assim. A expressão não é tão forte assim. Então não há necessidade de colocar acento sendo no início da frase, mas sendo no final, ou então estando sozinho. Quando você está em um bate-papo com alguém em uma rede social e alguém fala assim, eu não irei à festa amanhã. E você simplesmente responde, por quê? Né? Você faz uma pergunta, por quê? Esse porquê sozinho aí, ele é enfático também. Então ele vai ser separado, sendo uma pergunta, né? Vai ser separado e vai ter o ponto, e vai ter aqui o acento circunflexo, indicando uma ênfase. Ok? Então nós chegamos ao final. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, estarei aqui até 11h10 para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, fechamos nosso vídeo por aqui.